vou apresentar mais ou menos assim, que eu estou conhecendo agora também. Espero um dia poder dar um abraço de verdade nela, ou começar a trabalhar em algumas coisas juntos depois dessa conversa e de entender o que é a Silo e o projeto dela. Mas a Cíntia é mestre em artes, é doutora também pela Federal, mestre pela Federal, eu acho, né? Cíntia Belas Artes, doutora pela Estadual, trabalhou também, já teve trabalhos como bailarina, como diretora teatral, mas tem procurado trabalhar nessa interface entre ciência, tecnologia, arte, enfim. Está na vida, ela vai contar para a gente um pouco dessa história dela, na Silo e dela também, espero, e a gente conversar e trocar ideias sobre o que a Silo faz e as interfaces que tem ou possam ter com o que a gente faz também, que seria muito legal se a gente conseguisse fazer coisas juntos aqui na região do Vale, dado que a gente tem também um grande interesse nessa região e muitos trabalhos. Muitos desses meninos que você está vendo e meninas aqui estão trabalhando em alguma coisa no Vale, né? Em alguma forma de cartografia de representação dessas coisas. Agricultores urbanos, agricultores periurbanos, agricultores, enfim, patrimônio territorial, uma série de possibilidades, né? Luzes, enfim. Temos aí coisas para conversar depois, mas primeiro queremos te ouvir muito e quero te agradecer muito, tá? A sua generosidade, sem conhecer a gente, aceitar o papo e vir aqui aí tranquila, aberta, já aí na Silo para conversar com a gente. Muito obrigado de partida. Então, a sala é sua, eu vou só... Você vai apresentar alguma coisa? Eu vou, de qualquer jeito, abrir para você aqui o compartilhamento. E aí se você vocês pode... quiserem, eu posso. Se vocês quiserem ver imagens, eu posso mostrar. Se quiserem bater um papo, eu estou assim preparada para o que vocês acharem melhor. Você conduz como você quiser, colocando a imagem, conversando, tá. Enfim. E Então aí vamos... a gente depois bate o papo. Tá, então eu vou começar sem imagem, aí daqui a pouco eu coloco para vocês verem um pouquinho. Bem, eu primeiro agradeço, tá? Também é um prazer. Cíntia, só desculpa uma coisa. Tá. Posso gravar? Pode gravar, sim, claro. Obrigado. Já estou gravando, Miguel. Ótimo. Agradeço e claro que eu aceitei. Imagina, foi muito curioso quando o Miguel entrou em contato comigo. Eu falei, opa, que legal isso. E porque, né, é uma organização, um instituto, uma instituição que a gente admira, acompanha, e a gente não conhecia exatamente, especificamente o trabalho que vocês estavam fazendo. Quando eu entrei no site, eu falei, que legal, sabe? A gente quer dialogar com vocês e obrigada pelo convite. E isso parte muito de pessoas que estão interessadas mesmo num diálogo transdisciplinar ou interdisciplinar, né? Que não tem preconceito, né, com as áreas e falar, legal, é interessante, vamos fazer. Então, a gente também é muito assim, então, obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa legal, que vocês gostem do que vão ouvir. Eu também estou cheia de perguntas, quero saber muita coisa sobre vocês. Então, vamos lá. A Silo, ela nasce antes dela se constituir como organização. E ela tem um pouquinho a ver com a minha vida, porque assim, eu sou, né, situando o lugar de onde eu estou falando, eu sou filha de agricultores, neta de agricultores, bisnetas, meus ancestrais todos são agricultores, e eu resolvi sair da roça para estudar na cidade grande. Minha história é essa, a história dos meus irmãos é essa. E eu vivi num contexto, eu nasci na década de 80, eu vivi num contexto rural muito precário e muito arcaico, por incrível que pareça. Dos anos 80 para cá, quem pesquisa isso há alguns anos sabe o salto que foi, né, para o meio rural em relação à infraestrutura, em relação a muita coisa. Então, eu tenho muito na minha memória esse lugar absolutamente arcaico e isolado que eu vivi, que eu tinha que, às vezes,
Para chegar numa escola eram quilômetros e quilômetros de distância, eram muitas horas, chegavam a 2 horas, às vezes, de viagem para chegar numa escola para estudar. Então, isso é um pouco da minha história de vida. E aí, eu fui estudar artes, era um desejo meu, e no meio do processo eu tive um lampejo, assim, que era assim, poxa, eu não estou gostando muito de viver na cidade, eu não investiria numa vida aqui. Eu queria viver aquela vida lá, só que uma vida melhor, sabe? Porque do jeito que era também não era tão interessante assim. Depois que você acessa tantas coisas, né? Depois que você acessa museus de ciência, de arte, você tem contato, tipo, você não quer, né? Viver totalmente isolado. Então eu tinha um pouco isso, mas isso ficou ali maturando, fermentando. Até que chegou uma oportunidade, em 2011, eu me juntei com mais 2 colegas e a gente criou um espaço que se chamava Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia, que era em Visconde de Mauá, num bairro chamado Vale do Pavão. Isso depois de conhecer um pouco de outras iniciativas no mundo, na Espanha, sobretudo. A Espanha tinha um movimento forte de ocupação em espaços rurais. Então, você imagina a Espanha fantasma, né? Aquelas cidades que foram sendo abandonadas ao longo dos anos, as pessoas se aglomerando nas cidades e ficavam as ruínas. Então, os jovens anarco ou politizados ou artistas, não sei, começaram a ocupar espaços no meio rural, e eu conheci algumas dessas ocupações, eu fiquei completamente apaixonada por aquilo, e quando eu voltei para o Brasil, bem, não tinha como ocupar lugar nenhum, né, gente? O contexto é outro, então a ideia foi, bem, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer, né? E então nasceu a ideia da nuvem. Então, na nuvem, a gente fez durante 5 anos experimentações das mais diversas. A gente experimentava radicalmente formatos de encontros, imersões, temas, essa coisa do transdisciplinar. Então, a gente colocava nomes divertidos, os nomes divertidos vêm daí. Vamos fazer o encontro do movimento dos sem satélites. Gente, era um grupo que existia no mundo inteiro, e era um grupo que trabalhava com comunicação, a ideia de software livre, tinha aquela história do satélite bolinha, lembra? Era uma galera antenada com essa coisa, dessa comunicação meio pirata, meio low-tech, high-tech. Toda essa fantasia, vamos dizer assim, essa narrativa que é poética, que tem em cima da tecnologia, né? A gente estava muito interessado nisso, muito mais do que efetivamente hackear satélites, era a poética, né, disso. Ou então encontros de ciência que tinha o nome de tecnomagia, que era uma pegada meio ciência de garagem, faça na sua garagem o que os cientistas fazem no seu laboratório, coisas assim, residências artísticas e tal. Depois de alguns anos, 5 anos mais ou menos, né, fazendo isso, eu senti uma responsabilidade muito grande, porque a gente começou a ter apoio, financiamento, e era um chamado, um compromisso para assumir de verdade, nos assumir como uma organização que pudesse atuar com impacto na vida das pessoas que viviam ali, ao nosso redor, e também na vida das pessoas que viviam na cidade, que queriam essa troca, né? Esse intercâmbio. E aí nasce daí a Silo. E aí Silo, Arte, Latitude Rural, sempre esses nomes enormes, né? E a Silo, ela se constitui como uma organização da sociedade civil, ela une pessoas que passaram pela nuvem, pessoas que eu conheci ao longo desse caminho, que estavam pesquisando as zonas rurais, né? Muito em diálogo com essa ideia do êxodo urbano, que naquela época, em 2011, quando a gente falava disso, as pessoas falavam, nossa, que exagero, né? Tem meia dúzia de jovens indo para o campo, e tipo, não faz sentido nenhum, isso como dado, né, não fazia sentido nenhum, parecia. E agora a gente já pode começar a conversar sobre isso de uma maneira mais séria, né? Essa coisa do êxodo urbano, por exemplo, por causa da pandemia. Então, eu acho que a Silo, ela acaba amadurecendo, né? Ela vamos dizer assim, é um amadurecimento desse montão de experimento que a gente fez e que chamou a gente de todas as áreas. A gente tinha cientistas ali conosco, educadores, artistas, gente que trabalhava com tecnologia, gente que trabalhava com artesanato, e era sempre muito gostoso estar num ambiente assim. Então, a Silo se constitui em 2017, com esse povo que eu te falei, que passou por nós, e a gente traz conosco algumas metodologias. Uma delas é o laboratório,
que a gente chama de experimentação e inovação, que é uma metodologia que a gente aprendeu com o Media Lab Prado de Madrid e que eu trouxe para o Brasil em 2012 e faço desde então anualmente, e é um espaço que agrega saberes em torno da ideia de desenvolvimento de um projeto. A gente seleciona, faz uma convocatória, seleciona um projeto, selecionam 6, 7 projetos, depois lança uma segunda convocatória dizendo, pessoal, olha só, tem esses projetos incríveis, que são, sei lá, de agroecologia, sei lá, educação, arte, áreas diferentes, e matemática, enfim. E eles precisam de colaboradores, especialistas, estudantes, amadores, gente que esteja interessado em ajudar esse projeto a ser um protótipo, algo aplicável. E então, a gente faz essa segunda chamada, seleciona esses colaboradores e aí as pessoas se juntam aqui conosco durante 2 semanas para desenvolver um projeto. Os últimos laboratórios tiveram temas como água e autonomia, tecnosfera rural, ciência na roça, ciência da roça. E é um projeto, é um laboratório que tem muita coisa científica, mas que está transitando aí em diversas áreas, sobretudo a arte. Pois então, a gente trouxe uma outra metodologia com a gente, que são das residências artísticas. A gente tem uma residência que se chama Resiliência Residência Artística. A gente também faz convocatórias, consegue financiamento para pagar os artistas. Eles ficam com a gente aqui 3 semanas, gente do mundo inteiro, e fazem expedições pelo território. É uma experiência muito territorial mesmo. Assim, a arte, ela parte muito das questões cosmopolitas, né? Se a gente for pensar no modernismo, no concretismo, sobretudo, que são referências muito, muito vivas para nós. A arte contemporânea bebeu isso aí, e a cidade está ali no cerne dela, né? E aí, o que é uma arte que não tenha isso como referência? É isso que a gente se pergunta. O que é uma arte que tem como referência um território que tem uma densidade demográfica diferente, que tem questões diferentes, conflitos diferentes, né? Prioridades, uma vivência. Então, as pessoas vêm para cá para viver no meio aqui dos animais, da floresta, das hortas, dos agricultores, enfim. Dos parques, né? Parque estadual, parque nacional, a gente está dentro de uma área de proteção ambiental, né? Serrinha da Lambari é uma APA, que tem aí seus 20 e poucos anos. Então, é uma experiência diferente. Depois, a gente produz catálogos, tem uns livros lindos que eu posso enviar para vocês, se vocês quiserem depois. Depois tem uma outra frente, que é a frente feminista. A Silo somos um grupo de mulheres, a gente tem no grupo um homem só na associação, que é o Tiago. As outras pessoas são mulheres, e a nossa equipe de trabalho é uma equipe de mulheres, e foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, porque a gente fazia encontros feministas desde 2012, e trazendo questões que eram muito pertinentes para esse mundo de agora, né? O contexto político e social que a gente vive, estético, inclusive, e a gente decidiu, num dado momento, fazer assim, bora atuar de uma maneira política, então, e não só panfletária, fazendo campanha feminista, bora produzir grupos, né, de mulheres que tomam decisão dentro da nossa organização. A gente pode educar, ou seja, treinar essas mulheres, né, desde a pessoa que faz produção até eu, que faço a direção. A gente vai aprender a ocupar esses cargos, a ser liderança, a tomar decisões em grupo, a levar coisas adiante, né? A pensar sobre isso. Então, a encontrada, que esse encontro que a gente fazia, foi muito importante para a gente desenhar a nossa governança, e a gente vem fazendo até hoje. E a gente tem também o Caipira Tech Lab, que é um dos programas mais amados nosso atualmente, sobretudo porque a gente conseguiu dar um gás nele, ele estava meio parado, e aí foi muito bom. E o Caipira Tech Lab, ele foca na questão cultural, social da vida no campo, né? Então, assim, a gente faz os mapeamentos dos produtores rurais, das pessoas que fazem parte do sistema agroalimentar da região que a gente, hoje em dia, da nossa macro-região, né? Que a gente redesenhou isso. Antes era Vale do Rio Paraíba e Serra da Mantiqueira. Hoje em dia, além desses dois, é também Bucaina e Serra do Mar, porque a gente entende que isso é um território macro de circulação, né, social, cultural. Nós aqui circulamos muito nesse território, então a gente troca muito conhecimento aí, sem contar que tem também, historicamente falando,
a ocupação desse território pelas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, né? Eles circulavam muito por essa região e reconhece, de fato, isso como uma macro-região. Então, acaba fazendo parte do Caipira Tech Lab hoje em dia. E aí a gente faz esses mapeamentos desse sistema agroalimentar, desses atores que são quem beneficia, presta serviço, quem está produzindo alimento. E essa cartografia ela tem uma visão muito forte da questão cultural, né? Tem muitas cartografias que foram feitas, muitos mapeamentos, vocês devem ter feito vários, a gente conhece vários outros. A gente tenta dialogar com os mapeamentos que são abertos, que a gente tem acesso, a gente está sempre dialogando, a gente não ignora o que já foi feito, mas o que a gente está trazendo é um pouco essa visão cultural. E aí, por quê? Né, um dos objetivos do Caipira Tech Lab é criar tecnologias, ferramentas para uso no campo, mas essas ferramentas elas não podem ser impostas. Elas têm que ser criadas de uma maneira que, de fato, elas possam ser úteis para essas comunidades, porque, enfim, a partir da experiência que a gente tem, quanto mais verticalizado é a tentativa de introduzir essas ferramentas, mais difícil fica, né, de fato, as pessoas se engajarem com elas. Então, a gente está tentando, a gente assumiu que vai ser um processo lento, não estamos muito ansiosos, mas estamos fazendo isso. E aí faz parte essa cartografia, né? Primeiro, esse mapeamento que eu falei. Segundo, oferecer cursos. Então, a gente oferece cursos para essas pessoas, a gente pergunta para elas o que elas gostariam de ter. Então, elas não respondem, eu quero aprender a fazer agrofloresta, porque elas já sabem. O que elas querem é aprender a trabalhar com finanças, elas querem organizar, querem saber dar valor, elas querem ter referências outras para qualificar a maneira como elas estão colocando valor e vendendo seus produtos, por exemplo. Ou se organizando sistematicamente, né? As finanças, a economia do grupo ou da família. Outra coisa que elas pedem, às vezes, é a comunicação. A gente quer comunicar, a gente quer aprender a fazer vídeo no celular, postar no Twitter, no Instagram, a gente quer fazer isso. Então, a gente ensina. Ou a gente quer trabalhar a nossa governança, porque se a gente é um coletivo, um grupo está tendo dificuldade, não está otimizando as reuniões estão muito pesadas, está todo mundo ficando cansado, a gente não decide tudo que precisa decidir, são muito longas. Então, a gente tenta trazer ferramentas de governança, organização, para que eles possam acessar isso e melhorar as tomadas de decisão e tudo mais. E, por último, vem essas ferramentas mais tecnológicas, e a gente está, nesse momento, focando na criação de um aplicativo que a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser a cara dele, ou se de fato será um aplicativo, pode ser que não seja exatamente um aplicativo, mas que seja uma plataforma ou um conjunto de bots, sei lá, para WhatsApp, por exemplo. A gente ainda está decidindo, mas a gente quer criar uma espécie de um ambiente cooperativado, cooperativista, né? Uma cooperativa virtual que possa complementar as ações práticas dessas pessoas. Por exemplo, elas fazem muita feira, as feiras diminuíram muito, isso está pesando. Então, essa ferramenta poderia ajudar a minimizar os efeitos, né, negativos da falta da feira. Ajudando a manter a sociedade, né, os diálogos de maneira organizada, os espaços de troca, os espaços, criar um ambiente seguro para compra, né, e venda de produtos, criar um ambiente seguro para a exposição desses produtos, um espaço para eles poderem conversar e se organizar em relação sei lá, a troca, em relação ao transporte dos alimentos, né? O escoamento é sempre um gargalo, né? A gente sabe disso, das comunidades de pequenos agricultores, agricultura familiar. Então, por exemplo, focar nisso, focar numa organização que seja mais cooperativada. Então, a gente está trabalhando nessa plataforma e a gente tem aí a gente contratou alguns pesquisadores para trabalhar conosco dessas regiões. E a gente também tem o apoio de pesquisadores lá da USP, que trabalham na parte de tecnologia e agroecologia,
para desenvolver, ajudar a gente a desenvolver esse mecanismo aí que a gente quer que seja o mais simples possível. E aí, gente, depois de todas essas coisas que eu falei, e também um pouco dessa, enfim, quando a gente para pensar no nosso futuro, né? O que a Silo vai ser no futuro? A gente vai ficar a vida inteira fazendo esses programas anuais, e a gente se entende muito como um espaço de aprendizagem. E aí veio a ideia da Silo Escola, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente chama muito a gente de laboratório. Nós somos um laboratório de experimentação e inovação. Só que, quando a gente está falando com a ciência, com pessoas da ciência, as pessoas entendem das ciências, de uma maneira geral, entendem o que é um laboratório. Com um público que não faz parte desse nicho, às vezes isso é mais complicado de comunicar. A gente se pega muitas vezes explicando o que é um laboratório, e é sempre limitante essa explicação. Então, a ideia de uma escola nos parecia assim, absolutamente libertadora, porque quando fala escola, todo mundo sabe o que é. E aí as perguntas começam a ser mais efetivas. Né? A pergunta é para criança? Aí já começa a ficar mais fácil de você explicar o que é. Né? Então, a escola meio que, tirou um peso assim também dos nossos ombros, de ficar enfiando a ideia de um laboratório que as pessoas estavam ali sem saber muito bem o que era. A gente segue sendo um laboratório, a gente acredita nessa metodologia e a gente acredita, inclusive, que esse tipo de laboratório que somos nós e que existem muitos por aí são um exemplo do que será no futuro próximo as instituições. A gente se acredita como uma nova instituição mesmo, mas a gente precisa comunicar. Então, a escola ajuda a comunicar. Então, a Silo Escola vem para fazer com que todas as nossas ações tenham uma parte de extensão. Então, todas elas vão servir para criar uma desculpa maravilhosa de dar aula, fazer seminário, workshop, convidar pessoas para falar daqueles assuntos que a gente está falando. Então, todas as nossas imersões, que acabam sendo limitadas, porque, como eu falei, aqui a gente hospeda as pessoas aqui, quando dá, a maior parte das vezes não dá, porque agora, por exemplo, começou a chover. Se começar a chover aqui em cima de mim, por favor, não se apavorem, tem um guarda-chuva. Então, assim, às vezes não dá para receber, então tem que alugar várias casas. Então, a gente consegue, sei lá, 70 pessoas durante o Interativos, que é esse laboratório que eu contei para vocês, e durante 2 semanas. Nas residências, até 15 pessoas. Então, é limitante as imersões. E a imersão é assim, quem é que pode deixar a vida 3 semanas, 2 semanas e vir para cá, ficar aqui com a gente? Deixar filhos, deixar trabalho? Nem todo mundo pode fazer isso, né? Então, a gente quer transformar as imersões em algo maior e fazer as pontes, oferecer os cursos presenciais, que as pessoas podem vir para passar menos tempo e ir embora, e aí interagir com aquela imersão que está acontecendo, ou também os cursos virtuais, que aí as pessoas não precisam nem vir, elas estão interagindo, mas de uma maneira virtual, participando daquelas aulas, né, ou daquele seminário. E aí isso ajuda a gente a aumentar o impacto, ajuda a gente a criar redes, que não só a partir da ideia de imersão, né, e a gente se constitui finalmente com uma ideia de escola, porque está passando esses conhecimentos, mas de uma maneira bem diferente do que uma universidade faz, e do que as escolas fazem, porque a gente não faz isso, e a gente não quer fazer assim, a gente acha que a gente pode complementar, na verdade, o que as universidades, que as escolas já estão fazendo. A gente atua ali complementando isso, ocupando algumas brechas naturais, que a universidade não dá conta de tudo, a escola tampouco vai dar conta de tudo, e a gente pode oferecer espaço, por exemplo, para, sei lá, um aluno do grupo de pesquisa de vocês vir aqui prototipar alguma coisa, ficar aqui com a gente 2 semanas, quebrando a cabeça com uma turma que ele não conhece, que não é a turma dele. Isso é muito legal, porque ele sai da zona de conforto, vai quebrar a cabeça, vai aprender a negociar, vai aprender a dialogar, vai aprender a lidar com as frustrações, vai ser um pesquisador mais maduro, entendeu? É isso que a gente quer, nesse lugar que a gente quer entrar. Aí, já que eu falei um montão, eu vou tentar mostrar aqui para vocês algumas imagens e vou passar um tanto rápido para não ocupar, vamos dizer assim, o computador que está uma bagunça, mas acho que vai dar. Aqui. Vocês estão vendo já? Sim? Estamos. Legal que você fala desse lugar. Você vai contar que lugar é esse agora exatamente? Eu vou mostrar para vocês um pouco as imagens disso tudo que eu falei. Pra vocês terem uma noção, ver a cara das pessoas, ver o ambiente, né?
Então, aqui é a região, né? Essa região geográfica, geológica, até geopolítica, né, gente? Vocês sabem que a gente, aqui no Vale do Rio Paraíba, nessa região, é uma região super militarizada, tem toda essa história, né, que é super interessante. E a história antiga, né, das fazendas de café, das comunidades tradicionais, é uma região riquíssima. Então é isso, a gente se considera como esse lugar que cria, acolhe e difunde arte, ciência e tecnologia, e também, né, agroecologia. Essa é uma visão de cima na verdade, do mosaico, né, da Mantiqueira. Aí tem várias micro-regiões que dá para ver dessa visão aí. A gente está na Serrinha do Alambari, que eu falei, na tríplice fronteira, mas aqui é Resende, Rio de Janeiro. Essa é a área geográfica da APA. Então, a gente atua muito aqui, mas a nossa atuação é interessante também, que é assim, é super territorial, é muito, vamos dizer assim, eu gosto até de usar uma palavra em espanhol para falar isso, é ubicada, né? Aquela coisa assim que é muito aterrada. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma visão global das coisas e a gente está trabalhando com gente do mundo inteiro, a gente está fazendo coisas para que possam ser replicadas, replicáveis, né? Tem toda essa coisa de cuidar para que as licenças não sejam livres, tem uma rigorosa documentação de tudo que a gente faz. As pessoas vêm para cá, tem muita gente que aprende, né, essa coisa da documentação mesmo, de como documentar, como registrar, como compartilhar isso com as outras pessoas, para que elas possam pegar essas informações e usar isso como referência, fazer as devidas adaptações. Então, tem muito essa coisa do territorial e do global ao mesmo tempo numa dança, né? Aqui é a nossa sede. Essa sede é o cassino, né? Ele foi construído na década de 50, ficou abandonado por 50 anos, e a gente hoje em dia tem um comodato de 10 anos. Daqui a pouco eu vou contar para vocês sobre a obra que a gente está fazendo aqui e da campanha que a gente está fazendo atualmente para conseguir recursos para poder fazer essa obra. A gente ganhou um projeto super bonito de uma dupla de arquitetos do Rio de Janeiro, que se chama OCO, eles nos presenteou com esse projeto, então isso possibilitou, né, também que a gente pudesse investir numa campanha e poder arrecadar recursos para isso, porque barateou o projeto. Então, é isso, assim, como eu estava falando, a gente está muito conectado com a coisa territorial e com a coisa global. A gente está muito conectado com essa ideia mesmo de formas de vida, modos de vida, como se faz, como se vê, não sei, a gente é muito curiosa com isso e traz muito isso para as coisas que a gente faz aqui, né? A ideia do experiencial, né? Da experiência. Então, por exemplo, a gente costuma receber as crianças da região, das escolas, vêm para cá. Quando a gente faz os laboratórios, as residências, eles vêm visitar em algum momento. A gente sempre faz um evento para que eles possam vir acessar. E conversando com os diretores das escolas, os professores, a gente descobriu que às vezes é muito custoso para essas crianças acessarem coisas que são mais diferentes. Por exemplo, elas vão para o Rio de Janeiro para o museu, tal. Isso é tudo mais difícil, é mais raro. Então, aqui é mais acessível, e aqui não tem cara de museu. Então, elas já desarmam, elas chegam aqui querendo meter a mão em tudo e a gente deixa. Se quebrar não tem problema, a gente vai colar, a gente está trabalhando com isso, né? É diferente, a relação não é um museu mesmo, porque no museu você tem coisas que você não pode botar a mão, é normal, né? É acervo, está salvaguardado. Aqui é presente, é processo, né? A coisa ela tá na metade, ela está em andamento, ela está em transformação. Então as crianças podem ter essa relação muito experimental com o que a gente está fazendo, então a gente faz isso o tempo todo, traz essas crianças para cá para elas poderem provar. Então, tem muito essa coisa também de um discurso de transformar isso em, sei lá, referências como comunidade de aprendizagem, novas narrativas, né? A ideia de ver a periferia como centro, né? A gente traz também aqui para o rural. O rural é um lugar de produção de pensamento, tecnologia, modos de vida, um montão de coisas. Então, a gente quer também que as pessoas olhem para a gente e que, de repente, usem os nossos modelos, e não só o contrário, né? Não só a gente tem que ir para a cidade acessar as coisas, as pessoas podem vir aqui acessar também. Tem muito essa narrativa, vamos dizer assim. E a tecnologia como
um conceito expandido mesmo, né? Eu poderia até dizer que a gente parte um pouco dessa ideia do saber fazer, né? Da tecne, mas não é só isso. Eu acho que é mais do que isso, né? E a gente está sempre tentando colocar as coisas com o mesmo valor, quer dizer, um artesão que sabe fazer um trabalho que é elaborado, um material que ele trabalha de uma maneira sofisticada e tal. Isso é tão importante quanto fazer satélites, vamos dizer assim, né? Acho que as pessoas olham as coisas com grandezas diferentes, assim, não, porque fazer satélites é muito interessante, é high-tech, né? Envolve muita inteligência e tudo mais. E a gente quer dizer, sim, envolve, mas esses processos artesanais também, inteligências milenares que chegaram até aqui, né? Então a gente tenta colocar as coisas todas com sua importância, vamos dizer assim, né? Não tem essa coisa de mais ou menos. E valorizar, né? Quando, por exemplo, uma agricultora entende que o saber dela é muito importante, a relação dela com o aplicativo começa a mudar, porque ela começa a olhar para aquilo de igual para igual, né? Não tem um abismo, né? Intelectual entre as coisas. É isso que a gente tenta criar com os nossos trabalhos com tecnologia. Aqui eu vou passar um pouco rápido para vocês verem a imagem, porque eu já falei das 4 coisas. Então, as primeiras imagens são da residência, então a gente faz expedições, vai em lugares que os turistas não podem ir, na companhia dos guardas florestais. Isso é uma obra de arte que foi feita por uma artista, que é uma máquina de escutar a cachoeira, e funciona, e é maravilhoso. Para chegar lá, você tem que nadar para chegar até lá, não é tão fácil. Ficou instalado aqui por um tempo, os turistas e os moradores usaram, é bem legal. E é isso, a gente traz gente do mundo inteiro. Esse é um artista da Guatemala, ele é de uma comunidade originária da Guatemala, é um artista da arte contemporânea, ficou com a gente aqui por um tempo. Isso é uma obra de arte também. Aqui é o Interativos, que eu falei para vocês, que é o laboratório, que tenta fazer esse diálogo entre tecnologia e saberes mais intuitivos e tudo mais, né? E eu esqueci de mencionar que durante a pandemia a gente ficou sem ter como fazer os nossos encontros presenciais, então a gente começou a fazer encontros virtuais. Fizemos em 3 meses, em 4 meses, 3 laboratórios, que chamavam laboratórios de emergência, muito focado na ideia de ajudar a criar soluções para as questões da pandemia e das questões que ficaram piores, né, por causa da pandemia aqui no Brasil. E aí a gente recebeu nesses 3 laboratórios mais de 700 pessoas, desenvolvemos mais de 50 projetos. A gente democratizou muito essa metodologia, foi incrível. E a gente tinha um pouco de medo de fazer, porque era totalmente virtual, ia perder a coisa do encontro, que nada, foi maravilhoso, assim, foi deu para a gente coragem de investir em coisas também virtuais, né, de vez em quando e tal. E, bem, isso é uma das tecnologias que a gente mais gosta, que é cozinhar aqui, a gente tem muita atenção para isso. Isso aqui, por exemplo, foi a história de um laboratório de biofermentação que foi proposto por um cafeicultor da Colômbia. Ele veio para cá, se juntou com os cientistas e conseguiu otimizar. O laboratório dele demorava 45 dias, mais ou menos, para fermentar os compostos, e ele saiu daqui com 9 dias de fermentação. Olha só, a gente brincou com ele que ele podia competir com a Monsanto depois dessa. E isso aqui é, por exemplo, um dos laboratórios também que trabalhou com fitotipia, que é impressão de fotografia em folhas, observação do céu. Esse é o laboratório de emergência, que eu falei para vocês, que a gente fica dentro dessas telinhas, mas a gente consegue fazer projetos no Brasil inteiro, como é o caso dessa comunidade lá do Mato Grosso, que veio participar virtualmente. Esse aqui é alguns dos projetos que foram desenvolvidos, bem diverso, como vocês podem ver, tem de tudo. E o Caipira Tech Lab, finalmente. Então, o Caipira, ele ganha... A gente já trabalha com o Caipira há alguns anos e ele ganha esse formato que a gente está muito feliz em estar trabalhando com eles a partir de 2019,
e a gente consegue, por sorte, o financiamento do Instituto Ibirapitanga para financiar, né, essa pesquisa, os cursos, dar bolsa para os alunos que fazem os cursos, que são produtoras e produtores, e poder pagar os pesquisadores e tal para fazer essa cartografia com a gente. Isso aqui é um modelo, é um exemplo do que a gente está fazendo. Isso aqui não é público ainda, tá, gente? A gente ainda não divulgou, porque a gente precisa afinar algumas coisas e também precisa da aprovação de todo mundo, mas esse é um tipo de cartografia que a gente vai ter que é a interface do público, né? Que as pessoas vão poder acessar depois. E ela está muito focada ainda, por enquanto, na questão da distribuição, né? Do transporte desses alimentos, né? Para que as pessoas possam acessar esses produtores, comprar, os produtores possam vender os seus produtos. Isso aqui é o curso, que foi todo feito virtual, porque já era pandemia, já não dava para se encontrar. Foram 14 alunas e 2 alunos. A gente tem uma participação de mulheres muito grande nas coisas que a gente faz de uma maneira geral. Isso aqui é um pouco um desenho que a gente está fazendo sistemático da plataforma, né? Que ela é uma mistura de fórum com loja online, que traz a cartografia, que traz os cursos livres e tudo, e uma coisa alimenta a outra, né? As ações todas vão parar, no final das contas, na plataforma, e ela é retroalimentar, vamos dizer assim. Um pouco mais de imagens do Caipira Tech Lab, na época que a gente podia se encontrar. E a Encontrada, que é o encontro feminista que eu conversei com vocês, né? Eu esqueci de mencionar que uma das coisas que a Encontrada faz também é oferecer treinamento, aperfeiçoamento para lideranças, mulheres que são lideranças no Brasil inteiro, quilombolas, indígenas, mulheres que trabalham com direito carcerário, direitos humanos, e a gente oferece alguns cursos e tal para elas. É um curso voltado para mulheres e pessoas trans, né? E ele é muito focado também no encontro geracional, isso é a coisa mais bonita, eu acho, que é um lugar onde você consegue promover encontro geracional de mulheres e é sempre muito mágico. É isso. E aí, gente, o que eu estava contando para vocês para fechar, que a gente está com esse projeto da Silo Escola, né? A gente está com uma campanha na Benfeitoria, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Vocês podem ver que tem um telhado bonito, esse a gente já trocou, mas o outro precisa de trocar, porque chove muito, enfim, a gente precisa ainda estruturar. É um lugar que está muito inteirão, assim, sabe? É uma estrutura muito bem erguida, e apesar de ter ficado tantos anos fechado, está muito bem, mas a gente precisa fazer essa obra para poder seguir, né? E aí, depois, se vocês se interessarem em saber um pouco mais sobre a campanha, eu posso compartilhar com vocês, e esse é um pouco das imagens que a gente quer fazer do projeto, né? A ideia é que a gente possa ser um espaço de referência para receber, né, cursos e para oferecer cursos, receber em parceria e oferecer a partir das nossas imersões, como eu estava contando antes. E muito com essa pegada do lugar da prática, né? De pensar as coisas enquanto se faz as coisas, um pouco por aí. E aí uma coisa interessante também, que, como eu disse para vocês, a gente contrata mulheres para trabalhar, a nossa equipe é toda formada por mulheres, a gente leva isso às últimas consequências. A nossa equipe de obras são mulheres também. Elas que trocaram o telhado foi trocado por uma mãe e por uma filha, e agora o nosso banheiro, a reforma foi feita por um coletivo que é vizinho nosso aqui de Volta Redonda, que também são só mulheres negras que trabalham com construção civil. Então, essa é um pouco das metas. É uma campanha muito ambiciosa, porque é uma campanha de 240 mil, mas a gente está trabalhando com metas. Então, a primeira meta é de 60, para a gente conseguir trocar o telhado, e depois a gente vai agregando aí. Se a gente conseguir 100, 150 mil, a gente vai ficar muito feliz, porque já vai dar para conseguir botar todo mundo para dentro e ficar só as coisas assim
mais de acabamento e outros detalhes para o final, né? E é isso. Se vocês quiserem saber mais, me perguntem. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente voltar. Não sei se eu falei muito, peço desculpas se sim, mas fiquem à vontade para perguntar. Não, de jeito nenhum, Cíntia. Foi ótimo para a gente ter uma ideia boa de tudo que a Silo faz, onde está, como é, enfim, das pontas de amarração. E a ideia era essa, agora a gente conversar, abrir para os meninos, para as meninas, para todo mundo que está aí, enfim, trocar ideia sobre as perspectivas que a Silo tem, o que a gente faz, se vocês estão enxergando interfaces, né, entre os trabalhos que vocês têm desenvolvido no laboratório, suas pesquisas mais, o foco mais acadêmico, mas sempre tem uma relação, pelo menos no laboratório, a gente sempre tem tido essa perspectiva um pouco de tá mais próximo da questão territorial, dos lugares e dessas populações, embora a gente tenha dificuldade ainda com pesquisa-ação, né? Mas que eu acho que é um caminho que a gente precisa fazer, e às vezes também não é não só ação, mas a interação maior com outras pessoas situadas no mesmo território que a gente está e que a gente pode ter acessos diferentes, ou seja, diálogos diferentes, aí, entradas diferentes para constituir uma agenda positiva, né? Um jogo de soma positiva, um ganha-ganha, todo mundo ganha, mas principalmente ganha esse território mais amplo que a gente está trabalhando, né? Então, está aberto aí para perguntar. Eu tenho perguntas, mas depois eu vou fazendo, enfim, ao longo da conversa. Em princípio, deixa eu abrir aqui, eu vou coordenando aqui só. Quem quer falar, se não quiser, eu puxo para falar algumas pessoas, porque tem algumas coisas para falar, eu acho. Alguns, pelo menos, que trabalham mais próximos comigo. Enfim, vamos lá. Quem vai primeiro? Se ninguém falar, eu falo, Cláudia. Vai, Claudinha. Tá bom. Cláudia, se apresenta primeiro, por favor. Vou me apresentar. Bom, Cíntia, muito legal, adorei a sua apresentação. Eu sou Cláudia Codesso, sou pesquisadora da Fiocruz e uma moradora da área, lá da Lambari, assim, tá? Nasci lá praticamente, assim, passei minha vida toda lá. E vizinha aí eu não sabia nem que era cassino, para mim era o Top Clube, sempre chamei de Top Clube. Né? E aí fiquei muito encantada com isso, com essa iniciativa. Né, por isso, uma das razões de eu ter... O Miguel sempre me chama para assistir, mas dessa vez eu não tive desculpa, eu tive que assistir aqui. Então, assim, foi muito, muito interessante, empolgante. A minha pergunta, né, é de alguém que acompanhou o desenvolvimento daquela região da APA ali, né, porque quando eu cheguei lá 50 anos atrás, era bem diferente. E essa construção dessa região da APA ali chamou muita atenção por ser uma situação em que você tem um caminho em direção a uma proteção ambiental, em que a própria população local, dos agricultores, a população tradicional dali, se empoderou disso. Então, é uma população... A gente vê que as famílias que estavam lá de cima, elas se abarcaram esses projetos novos e fazem parte dessa dinâmica, né, que foi surgindo, que foi modificando a região. E aí, toda vez eu gostaria de ouvir um pouco como que essas pessoas veem esse projeto e como que elas participam, né, dessa iniciativa, não apenas como receptores, né, porque eles recebem, eu vi que tem vários cursos e tudo, mas como agentes né, se eles veem nessa iniciativa um potencial para eles se articularem de uma maneira de proporem coisas de uma maneira ativa, de ensinarem, deles ensinarem também. Não sei se deu para entender, né? Qual é o grau de receptividade dessa iniciativa dentro da comunidade local?
Certo, que legal. Depois me conta mais onde é que você morou por aqui, quero saber. Nós estamos curiosos também, já falei para É um pouquinho mais acima, assim, tipo assim, uns 500 metros acima é lá o sítio. Do Top Club mesmo. Isso, Da um estrada do pouco Top acima. Club. Que maravilha. Essa estrada aqui é muito boa, porque é uma estrada que é muito comunitária, né? Então, enfim. A minha vinda para cá, Cláudia, tem muito a ver com isso, assim, porque assim, meus pais, hoje em dia, moram na Fumaça. Você conhece a Fumaça? Eles têm um sítiozinho lá, são produtores rurais e vivem lá. E também minha vida foi um pouco dividida entre Itatiaia, Engenheiro Passos. Eu morei em várias fazendas nessa região. Meu pai era técnico agrícola e administrava algumas fazendas. E aí eu conheci tudo isso aqui, conheci Serrinha e tal, fui morar lá no Pavão para fazer aquele projeto, mas chegou um momento que eu precisava de uma comunidade para crescer como organização. E eu conheci a Serrinha, conheço o Luiz Felipe César há muitos anos, acompanho o trabalho dele. O Luiz Felipe César, a gente tem uma organização, uma ONG aqui há muitos anos, que é a Crescente Fértil. Ele trabalha com as questões ambientais regionais e ele foi uma pessoa que ajudou muito na formação da APA, né? A Crescente Fértil participou desse processo junto com a comunidade. E eu achava assim que eu queria um espaço assim para eu poder aprender, sabe? Porque eu não achava que eu tinha tanto para ensinar em relação a isso. Isso que eu achava, eu preciso aprender com quem já está fazendo. Então, se a gente for para lá, quem sabe não dá um match, entendeu? Não funciona, porque aí a gente está pensando para frente, esse pessoal também está pensando para frente. Então, foi um pouco assim, eu fui muito bem recebida pelo Felipe, na época eu escrevi para ele, posso montar a Silo aí? Ele, vem, pode vir. E depois, quando eu comecei, era isso, eu não tenho propriedade aqui, eu não comprei nada. Quando eu tiver dinheiro, quero, mas por enquanto eu não tenho. Então, assim, alugando casa, conversando com as pessoas e me embrenhando na comunidade. Aí o Top Club foi um atrativo desde o início, eu fiquei apaixonada pelo edifício e eles logo depois quiseram passar para mim, então para a gente pegou, finalmente, depois de um tempo a gente pegou, não foi de primeira, a gente usou desde o início, mas assumiu a posse uns 2, 3 anos depois. Também por entender que, na época, quando eu comecei em 2017, a gente não tinha infraestrutura para sustentar sozinhos aquilo, a gente precisava ter uma rede, ter certo reconhecimento, porque aí a gente conseguiria fazer uma programação e não era só uma coisa nossa, né? Então, sempre teve essa preocupação. E aí, uma das coisas que a gente faz e sempre fez é, toda vez que tem evento, a gente vai na casa das pessoas, vai até as referências daqui e pergunta, ó, tem um artista, tem um grupo lá que quer escutar uma história sobre alguma coisa, você pode ir lá contar? Ou se a pessoa às vezes não quer ir, se sente um pouco assim tímida, né, para sair de casa, ir no meio daquela gente, não conhece. A gente pode trazer algumas pessoas aqui? Aí eles respondem, sim, pode. Então a gente vai promovendo. Então, seu Mariano até enquanto estava vivo, recebia a gente na casa dele, em grupos pequenos. Seu Mariano não gostava de muita gente. Para trocar ideia, fazer coisa, sempre participando. O seu Antônio, que é da Chácara Santo Antônio ali também, que é um grande artesão que parou de fazer isso há muitos anos, enfim. A família da Dona Glorinha, a família Fonseca, a gente tem um documentário sobre a família Fonseca, que era um grupo de agricultoras da região, só mulheres, que trabalharam muito, elas conseguiram comprar o terreno delas, economizando e trocando, elas tinham uma economia circular entre elas, entendeu? Era super bonito, assim, era uma microcomuna de mulheres na Serrinha há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Dona Glorinha tem 80 anos hoje em dia. Então, a gente está sempre nesse diálogo. A escola, gente, a escola daqui é uma dádiva. Eu espero que siga sendo assim. A escola municipal, que tem... como é que se fala? Eu já me perdi nos nomes, mas ela tem ensino fundamental, né, até quinta série, enfim, e até, sei lá, as crianças ficam lá até adolescente, 15 anos. Então, quando a gente vai desenvolver algum protótipo, a gente sempre oferece para a escola, vocês têm interesse? Então, a gente tem alguns protótipos nossos que a escola acolheu, a gente ajudou a instalar e elas mantêm. Lá tem uma estação de educação científica
que é um sistema de saneamento misto ecológico, que começa no banheiro da quadra e termina no jardim, perto da horta. Então, aquilo é uma zona de sala de aula também, né? A professora de ciência ensina muita coisa ali e a gente montou toda a estrutura para eles e eles mantêm e vão melhorando. Fizeram até um banheiro de alvenaria, a gente na época não tinha grana para isso, fez o banheiro de madeira, eles derrubaram, depois de certo tempo fez de alvenaria, fazem manutenção, toca cano, cuida do jardim, né? Então, assim, tem esse diálogo. Aqui são 1.000 habitantes, mais ou menos, né? Então, acho que dentro dessa escala, a gente consegue dialogar. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Cláudia, que é interessante. A gente dialoga muito mais com as mulheres do que com os homens. Não é porque a gente não quer, mas a gente acha que as mulheres acabam tendo mais atenção para o que a gente está fazendo, também por conta da relação que a gente tem com as crianças e com os adolescentes daqui. Meio que a gente já faz um pouco de parte da história deles, né? Eles já têm memória, né? Eles já lembram da gente. Ah, o ano passado eu vi isso, aquilo acabou, não tem mais. E aquela pessoa que veio vai voltar, né? Eles têm sempre essa relação com a gente de perguntar. E então a gente vai costurando isso, pouco a pouco. E a gente começou também a criar uma relação com outras escolas regionais, a escola do Quilombo em Coatis, Otorino Zanon em Penedo, e assim algumas escolas particulares também, a gente vai tecendo. E é isso, assim, o Felipe é uma referência, sempre que pode, aí assim, o Felipe ele vem, conta a história, o Antônio Leão, a Gisele, né, que é artesã, leva as pessoas para catar o barro, né, a argila. A Gisele aprendeu muito sobre a argila que os puris usavam, que era um jeito de fazer argila que era muito diferente. Aqui é uma zona de puris, né, os indígenas, puris. Então, essa relação com eles vai se dando disso. É micro, né? Mas ela vai aumentando ao longo do tempo e a gente aprende muito e quer seguir aprendendo e quer tê-los como uma referência também de aprendizado. Não tem muito essa coisa do tipo, a gente chegou e agora a gente vai resolver todos os problemas de vocês e vamos ensinar o que vocês não sabem. Não, eles sabem muita coisa, tem muita coisa para ensinar e estão sempre presentes, né? E na medida do desejo deles também, claro. Legal. A Claudinha depois vai explicar melhor esses 50 anos aí na Serra da Lambari. Ela mostrou uma foto para mim aqui que eu fiquei assustado. Ela realmente está lá na frente do cassino, aí, do silo. Eu quero ver, por favor. Bem pequenininho. Quem é o outro que está na foto, Claudinha? É minha irmãzinha. Sua irmãzinha? Minha irmã. Você é associada, não é, então, do Top Club? Ou não? O meu pai que é. Seu meu pai é? Não, é dos associados. Então. Legal. E aí? Vamos lá. Quem quer conversar com a Cíntia, perguntar aí alguma coisa? Naila. É você que levantou o dedo ou você está levantando o dedo para alguma outra coisa? Eu mesmo. Se você não levantasse o dedo, eu ia levantar o seu dedo. Tudo bem. Oi, tudo bem? Eu sou arquiteta urbanista, mestrando em censuramento remoto aqui no LIS. Eu trabalho com a representação do potencial patrimônio territorial aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. E uma coisa que me interessou, na verdade, vários aspectos do que você apresentou me interessou bastante, porque eu trabalho com patrimônio cultural desde a faculdade, eu já trabalhei com restauração, já trabalhei com levantamento de campo, com percepção ambiental e tudo mais. Então, tem vários aspectos que me interessaram muito no projeto de vocês. Mas eu fiquei curiosa em relação à representação cartográfica, né? Você disse que você começou com uma parte mais técnica, mais da representação de onde estão, né, os produtores, como o que eles produzem, mais ou menos por aí. E eu achei interessante que eu gostaria de saber se, como tem uma diversidade cultural muito grande nessa região, se vocês pretendem também representar os caracteres culturais dessa área, né, dessa região. E eu sei que na arte, né, isso é muito mais livre.
né? A cartografia social não necessariamente precisa representar o que está diretamente próximo geograficamente, né? Mas outros critérios de similaridade. Eu gostaria de saber se vocês pretendem representar esses caracteres culturais, que critérios vocês utilizariam para representar isso em cartografia? Naila, você falou uma coisa que é muito interessante, que é isso, assim, a gente, como parte de uma visão mais cultural e até mais artística, não sei se vocês viram, a gente ilustra o produto das agricultoras e dos agricultores. A gente pergunta para eles o que vocês gostariam de ter ilustrado. Aí eles falam, a gente ilustra e dá para eles uma peça, né, um card, que eles podem usar para poder divulgar o alimento, a horta, enfim, a cesta, o que eles estão fazendo, pelo WhatsApp, pelo Telegram, colocar na internet, enfim, eles podem imprimir, botar na feira. Então, eles têm acesso a isso, né? Tem muito essa coisa de uma coisa estética. Isso é uma coisa que a gente está aprendendo, Naila. Quando a gente quer... A primeira fase da pesquisa, que foi pequena, ela foi feita entre nós mesmos. Durante a pandemia, começou durante a pandemia, ela é muito recente, e foi no iniciozinho do ano passado. Então, no ano passado inteiro, a gente não conseguiu mapear muita coisa, mas foi muito interessante, muito diverso o que a gente mapeou, e fomos nós mesmos. E aí, no segundo momento, a gente já sabia que tinha que ter profissionais, pessoas que estão trabalhando com mapeamento há anos ou que conheçam isso para poder agregar a equipe. Então, a gente acabou de fazer isso. Fizemos uma chamada, contratamos 3 pesquisadores, mas eles também têm perfis muito diferentes. Por exemplo, a gente tem uma indígena Puri, que é uma pesquisadora, que mapeia já, mas ela faz um mapeamento muito sociocultural. Por exemplo, ela está agora dedicada a transformar a farinha de pinhão numa como é que se fala isso? Ai, fugiu aqui da cabeça. Aí eu começo a ir para muitos lados, me falha a memória. Mas num ativo cultural, Puri, né? Ela quer transformar num patrimônio, vamos dizer assim. Eu não sei se é exatamente nessa linha que ela está indo, mas nas conversas que a gente teve, ela estava me explicando sobre isso. Então, assim, você tem, mesmo dentro do nosso grupo, tem uma diversidade assim, tem um geógrafo como pesquisador também, e tem uma pessoa que trabalha há muitos anos que é da região ali de Cunha, dentro de organizações do terceiro setor, trabalha com mapeamento e tal. Então, a gente vai aprender agora a entender e organizar esses critérios. Mas a gente tem algumas coisas já de premissa que eu poderia dizer para você, que é primeiro, a gente determinou esse território, determinou que o que a gente quer pesquisar são esses atores desse sistema agroalimentar, que são essas pessoas que fazem parte desse circuito, então não é só produtores de alimentos como agricultoras e agricultoras, é quem beneficia, quem presta serviço. Então, a gente está incluindo isso também. Quer dizer, a pessoa vive do sistema agroalimentar, mas ela nunca plantou uma couve, mas ela faz todo o transporte e venda daquilo, por exemplo, né? E a outra coisa é o foco nas comunidades tradicionais. A gente tem um foco especial nelas, e a gente entendeu isso a partir da primeira pesquisa do ano passado. Eu comecei a pesquisar e falei, cadê esse pessoal? Eu não estou tendo acesso a eles tão fácil assim. Eu tive acesso a alguns grupos, mas não estava fácil, não era uma coisa assim que estava ali dada. E aí, se você for olhar, estão todos aí. Então, por que eles não estão incluídos dentro dos grupos de agroecologia? Por que eles não estão fazendo parte das feiras? Por que eles não estão no grupo das pessoas que têm certificado? Né? Então, por que eles não fazem parte disso? Né? Então, a gente tem um foco especial nessas comunidades, quilombolas, indígenas, as comunidades mais tradicionais, caipiras, né? Uma turma que tem uma outra visão do mundo e não estão antenados com essa coisa dos grupos que estão por aí, as articulações e tudo mais, né? E eu acho que com esse grupo que está chegando agora, a gente vai aprender muito sobre técnica de cartografia e de mapeamento, né? E a gente também está focando em coisas que já existem. Então, a gente quer acessar mapeamentos que são abertos e disponíveis, obviamente, para poder estudá-los, entender como eles se organizam e o que de fato a gente pode já aproveitar do que já existe
e ter isso, né, como um banco de dados compartilhados de alguma maneira, e a partir daí criar as coisas que a gente, ou complementar com as coisas que a gente está querendo dar atenção. Enfim. Eu não sei se eu consegui te responder, mas é por aí. Mas vamos construindo respostas aqui. A Tati quer fazer uma pergunta. Tatiane, se apresenta e Oi, converse, Cíntia. dialogue aí. Sou a Tatiane, eu estou agora no laboratório como pós-doc e a gente tem trabalhado aqui no Vale, né? A gente tem chamado de cartografia de potência, que eu acho que é são as novas formas de representação, né? Essas cartografias para tentar tornar visíveis alguns processos, atores, que geralmente eles não se encontram, né, nessas bases oficiais, digamos assim. E eu acho que o que vocês estão fazendo é uma forma muito sofisticada, né, de pensar nessas cartografias dos invisíveis. E aí não é nem uma pergunta, assim, é mais querer saber um pouco da sua experiência, da sua vivência, um pouco nessa linha do que a Naila tem falado das cartografias, porque eu acho que não é chegar e mapear um ator, né? Não é chegar lá e falar assim, olha, qual é o seu nome, sua idade e o que você faz. Né? Eu acho que, pelo que eu entendi, é um processo, né? Uma construção que vocês têm com eles, né? E depois a ideia dos cursos, enfim, de alguma forma deles participarem também, né? Enquanto atores ativos, né? Do projeto em si. Então, eu queria um pouquinho ouvir sobre isso e aproveitar que você falou sobre as comunidades tradicionais, né? Justamente sobre isso, né? Eles não estão nessas bases oficiais, né? Por que eles não são contabilizados como agroagricultores, enfim, agroecológicos? Por que essa categoria, né? Assim, por que tudo tem que ser categorizado, né? Por que as comunidades tradicionais elas precisam ter aquele perfil, aquele conceito, né, para ser dito tradicional, né? Queria ouvir você um pouco falar sobre essas leituras, né, que vocês têm sobre as comunidades tradicionais, esse processo de mapeamento também dos atores. Obrigada, Tatiane. Muito legal isso que você está falando aí e me faz pescar aqui na memória algumas coisas que talvez possa ser interessante trazer para vocês. Bem, uma das coisas que a gente quer, no final das contas, com tudo isso, é criar uma comunidade mais forte, né? No sentido de poder comunidades que possam operacionar dentro da ideia de produzir política pública, né? Isso que a gente quer no final das contas, chegar lá. Que é o seguinte: por que a gente está dormindo no ponto? O que está acontecendo? Articulação daqui, articulação de lá, e no final das contas não tem articulação? Tem uma potência muito grande, essa palavra é muito boa. Quando a pandemia começou, eu senti muito isso, assim, o mundo estava acabando e eu me reunia com essas mulheres e eu pensava, gente, o mundo não vai acabar. Olha como é que elas se relacionam com as coisas. Assim, era o espaço mais seguro do mundo para mim, naquele momento. E eu ficava muito emocionada com isso. E eu dizia, elas são muito capazes. O que está faltando aí é, talvez, não sei, a gente vai descobrir, mas me parecia que era mesmo elas poderem ter um espaço para poder se expressar, espaço para elas poderem tomar as decisões, né? Eu falo, sobretudo, quando eu te conto essa história, sobre o coletivo do MST regional aqui da região, que são 3 assentamentos, que é um espaço muito interessante que a gente está mapeando. Eu sempre faço assim um mapeio, porque é isso mesmo, não é essa coisa tão rigorosa e técnica, né? A gente expande isso. Então, assim, quando a gente vai ali, é uma diversidade gigante. A história daquelas pessoas, de onde elas vieram, por que elas estão ali, como elas estão ali, né? Então, já é muito bonito e muito interessante tudo isso. A gente já aprende bastante sobre articulação e tudo mais. E aí a gente vai conversar com o pessoal da articulação do Médio Paraíba. Também é muito interessante, muitos jovens, né? A quantidade de jovens que tem, gente muito, muito jovem, 20 e poucos anos, 30 anos. Essa é a média dessa turma,
com articulações, mas não necessariamente em diálogo com as comunidades tradicionais, na verdade, com comunidades tradicionais zero, com a galera do MST também não muita. Então, né, a gente já vê que tem cada um no seu quadrado, um pouco assim. E eles conversam, não é que eles não trocam, não, só que eles não estão articulando politicamente juntos. Aí essa é a pergunta, por quê, né? E também, uma outra coisa que me ocorreu foi uma coisa que acaba acontecendo com esse processo do Caipira Tech Lab, que isso eu ouvi de uma das assentadas lá, por exemplo, ela falou assim para mim, eu estou num ambiente político, de discussão, a gente está militando o tempo todo, está fazendo coisas juntos, eles funcionam em cooperativa, mas isso significa que eu tenho espaço de fala e que eu me sinta num espaço à vontade para falar o que eu penso ou fazer as coisas que eu gostaria. E, no entanto, quando eu venho aqui com vocês fazer esse curso, eu volto com uma carta na manga, ela falava assim, eu volto com uma surpresa, eu volto com uma coisa que eu falo e todo mundo... E aí já me deixam e eu já começo a articular. Então, a gente entendeu também que o trabalho que a gente fazia era operar dentro desses grupos que já tem o seu rigor, o seu engessamento, que é muito natural, isso acontece em todas as instâncias, era ajudar a desfazer esses nós, ajudar a flexibilizar isso, a potencializar um pouco essas mulheres para elas terem o espaço de fala delas, os caras também, mas eu falo muito das mulheres porque elas estão muito presentes, né, no nosso trabalho. Então, no final das contas, parece ser o seguinte, é que a desculpa da cartografia leva a gente para vários lugares interessantes e que é muito útil para nós também. A gente vai aprendendo mais sobre o que a gente está fazendo e vai agregando isso no que a gente está fazendo, né? vai tomando mais responsabilidade nesse sentido de não ignorar essas coisas e vai montando esse quebra-cabeças. E que mais? Mais alguma coisa que você queria, que eu já me perdi? Legal. Não? A Sueli Ronick, que tem um livro, mas tem uma frase que ela diz: o cartógrafo é, antes de tudo, um antropófago. Então, a lógica que a gente tem procurado trabalhar também é essa, né? Embora a gente tenha trabalhe com alguns aspectos técnicos aí e uma tentativa de interface. Agora, eu queria te perguntar isso também, se não te perguntar, mas um diálogo com você, dadas as possibilidades que eu vi. Quer dizer, eu acho, primeiro, parabéns, enfim, pela história, por tudo. Muito, muito legal a iniciativa, a forma, a luta, enche a gente de vontade e motivação também. Então, 3 urras para você, mais 5.000 depois. E o encontro, quer dizer, a forma de encontrar universos também, obviamente que tem coisas pragmáticas, né? Você precisa encontrar determinado chão, né, que permita você fazer a ousadia que você quer fazer, mas dentro do limite do tempo presente, né? Dentro do limite do tempo presente, no sentido de você conseguir a infraestrutura, a capacidade de montar essa infraestrutura, que é o que você fez, você e vocês, né, ao longo da Silo fizeram. Eu quero fazer isso, mas nesse tempo eu preciso jogar com isso, então isso vai e a gente vai fazendo. Dessa forma, a gente tem trabalhado muito em várias perspectivas, mas também, como eu digo, na Amazônia e outros lugares, mas nessa perspectiva, a minha leitura é sempre essa, que a gente... essa ideia de uma cartografia de potência, né? Que as potências, aquilo que é potente e que precisa aparecer. E essa cartografia, necessariamente, ela não precisa ser só uma cartografia técnica. Ela tem técnica para ser produzida, mas ela não é necessariamente uma cartografia dos cartógrafos, vamos dizer assim, né? Os cartógrafos lá atrás, né, medievais, pré-medievais, eram artistas, antes de tudo, embora soubessem matemática e um pouco para compreender o mundo, mas os desenhos, né, a cartografia oriental é magnífica, tapetes maravilhosos, porque são desenhos fantásticos, né? A cartografia temática.
A gente perdeu isso na cartografia moderna, virou um monte de Mondrian, né? Tudo assim, quadradinho, tal, um monte de corzinha. E a gente precisa recuperar um meio termo disso, né? O que a gente avançou com capacidade de medir, precisar, papapá, com tudo que a gente tinha antes, que é a capacidade de dizer também outras coisas que o território traz, ampliando esse pensar a cartografia, que implica em ampliar a tecnologia e tal. Mas é lógico que eu vejo que essa região, que eu queria conversar com você, eu vejo assim, pelo menos olhando aqui na perspectiva de muitos trabalhos que a gente faz aqui no laboratório, e vocês com a Silo nesse lugar concreto, né? Eu vejo que é uma região, e aí vou falar desse território ampliado, com muitas questões interessantes, né? e com possibilidades de você colocar perguntas sobre esse território, sobre esses lugares e as pessoas desses lugares, né? Que possam conversar com estruturas maiores, é o que você fala, com as estruturas também em outra escala, tanto na escala territorial quanto na escala da política, porque a política também é espaço, né? Então, ela se manifesta no lugar, mas ela tem determinações internas, externas, locais, não locais, né? Obviamente que eu não conheço bem, mas pelo que a Cláudia falou, pelo que eu li que você falou, é uma região que tem uma história forte, obviamente já tem esse viés de partida, né? As comunidades são fortes, elas de alguma maneira são resilientes, têm um passado, têm uma mas isso é importante no que a gente tem estudado, porque no lugar que você tem, se eu fosse olhar, uma economia, a gente trabalha muito, uma boa parte da gente, com um economista amazônico que trabalha com uma definição muito mais ampla de camponês, por exemplo, né? E eu sempre pensei que a gente podia pensar o camponês do Vale. O que é o camponês do Vale? O que é o camponês contemporâneo do Vale, né? Então, uma comunidade tradicional quilombola é um camponês? Sobre certo aspecto, e dependendo de como a gente cria essa categoria, né, relacionada mais especificamente àquilo que lá atrás a gente chamava de um camponês, que é um cara que não olha exclusivamente para o lucro, né? Mas ele tem outras preocupações, que é reprodução efetiva, família, blá, blá, blá. Talvez, né, eu possa pensar que o quilombola de hoje e o de ontem seja um camponês, uma categoria de camponês, mas eu não sei, né? E eu vejo que essas cadeias, né, essa estruturação de cadeias, principalmente essas cadeias que geram uma economia camponesa, parece que nesse lugar ela existe, de diversas formas, né? Embora o que a gente tem trabalhado, a Tati, principalmente a ideia de trama, né? A gente fala em cartografia, mas a gente tem que falar de tramas, né? E a gente fala de muitas tramas. Então, a trama quilombola é uma, e pode ter a trama caiçara, pode ter a trama... Mas essas tramas, embora elas operem sozinhas, elas precisam, né, para dar esse efeito que você mesmo disse, o efeito da política ou da transformação do espaço pela política, essas tramas precisam se encontrar. Mas essas tramas não vivem no nada, elas vivem em algum lugar, né, concreto. Então, eu vejo que esse lugar onde a Silo está permite, talvez, a gente trocar essas experiências assim, interessantes entre ideias e desenvolvimentos de modelos de cartografia que envolvem multiescala, o lugar e o lugar acima dele, as determinações do lugar e as determinações de fora do lugar, mas com um experimento de alguém, né, trocando, indo aí, né? E alguém vindo aqui também, né? Alguém vindo também aqui, ficando também residente com a gente para ver outras coisas e voltar e ter. Então, mas alguns de nós certamente eu vejo que é um território que oferece uma possibilidade, embora as coisas estejam não é um território como outros territórios, muitas coisas acontecem ali. Ele tem muitas coisas de outros territórios, então ele também ajuda a gente a generalizar coisas. E isso é a coisa mais importante em ciência, né? Generalizar alguma coisa. Então, eu achei, o que ficou na minha cabeça foi isso. Eu não sei se eu estou certo, mas
me parece que a gente tem umas possibilidades de trabalhar nessa interface de usando o lugar, usando no bom sentido, né? Quer dizer, de estando no lugar, né? E poder ter imersões no lugar, né? Para construir junto essas relações que entre escalas, né? Entre aquilo que você vê no lugar, ou melhorar a compreensão dessas categorias, porque se a gente entender melhor essas tramas separadas do quilombola, a gente entende melhor também como é que elas se cruzam, né? Se a gente entender algumas cadeias, que é o que você estava, do ponto de vista da economia popular, seriam cadeias, né? Essa mas enfim, seriam cadeias. Tem o cara do MST no assentamento, mas tem um intermediário, mas que não é um intermediário clássico, ele também tem uma posição nesse. E como é que se forma essa cadeia, como é que essas feiras funcionam. Isso existe não só aí, né? De diferente forma, existe em outros lugares, existe na Amazônia, no Centro-Oeste, no interior, até dentro da região metropolitana de São Paulo, até dentro de São Paulo, indo mais para o sul, você tem essas relações. Então, me pareceu muito rico se a gente conseguir, né, primeiro, ajudar a promover e ter esse espaço, né, do top, como é que era? Top Clube da Claudinha, ou ex-cassino, ou, na verdade, Silo Escola, que vamos chamar agora, né? Como esse espaço que você pode ter essa convivência, né? De criar também uma identidade de pesquisa metropolitana e que discute tudo isso, né? Essa relação brincada de urbano-rural, porque, né, é rural, mas é urbano, então tem ruralidade, tem urbanidade no meio, mesmo estando ali no meio da mata, né? Essas novas tecnologias, o quão disruptivas são em relação ao acesso às novas tecnologias de comunicação, né, e de representação que a gente está usando. Então, elas mudam o acesso, ou elas têm impedimentos também. Então, eu acho que tem várias, e para nós, principalmente, é essa coisa do representar em escalas, né? E podendo ter esse tipo de coisa, se a gente pudesse ter esse tipo de coisa, essa troca, né? Alguns dos nossos projetos e meninos poderiam ficar imersos um tempo fazendo isso, criando essas leituras, construindo essas cadeias, ou construindo as representações, enfim, cada um com o seu foco, mas também trabalhando em conjunto aí no lugar. Eu vi muitas possibilidades, assim, vi perguntas. Não sei se vi certo, se vi errado, mas eu me entusiasmei, achei. Eu quero ser o primeiro, mas como eu não tenho mais doutorado para fazer, não tenho mais nada para fazer, eu vou para ficar por aí só palpitando, que é bom, olhando, passeando, conversando com o seu Antônio. Já adorei com dona esqueci, Rosa, não, dona Glorinha, e vou andando. Pronto, eu fico fazendo isso e esses meninos trabalhando. Então, isso pode ser bom também. Mas eu não sei se eu me expliquei bem, mas foi o que eu comecei a enxergar entre as coisas que a gente tem trabalhado, né, e as possibilidades de vocês no território que já estão construindo coisas, mas com um olhar, embora focado nos aspectos locais, e que a gente tem uma preocupação de também integrar esse local com o regional, né? Como é que esse local promove potências para o regional? Como é que ele não se invisibiliza e como é que ele cria para discutir, por exemplo, o planejamento territorial ampliado? Como é que ele entra em outra discussão, né, para transformar como é que este local transforma a região, como é que esse local produz uma carta do lugar, uma carta de... O meu jeito de desenvolver é esse. Há outras maneiras de fazer, essa é uma, dá certo, enfim. Eu acho que isso que é o que a gente está procurando promover, também com essa, enfim, com essa característica mais acadêmica, né? Tem que virar o paper, mas não pode ser só o paper também. Então, poder influenciar também no debate do planejamento territorial e com novas visões e fortalecer alguns projetos que integrem o lugar e a região, né? Com um modelo de desenvolvimento diferente. Eu acho que porque hoje essa região também está atravessada por um projeto que é excludente, assim,
ele é espacialmente seletivo e ele mata, embora essas coisas todas estejam acontecendo ali, a força, por exemplo, do plano da macrometrópole paulista acaba atingindo até a Serrinha do Alambari, porque ela pensa o território de uma maneira como se não houvesse ninguém, nem nada, nem passado, né? E no futuro só tubo passando, ou linha de trem, ou uma rodovia. Então, se a gente construir exemplos não só exemplos, né, mas fortalecer estudos que mostrem que isso é uma economia, isso é um modelo de desenvolvimento, isso não é brincadeira, isso é a vida das pessoas, mas a lógica só que a lógica é outra, é um pouco diferente. Então, eu acho que quanto mais a gente produzir isso, a gente ajuda enfim, ligar essas tramas. E aí, essas trocas eu achei que, em algum momento, seriam interessantes. Não sei se vi demais. Bora começar. Adorei. Olha, a gente tem todo o interesse de se aproximar de pessoas que trabalham tecnicamente com isso, né? Por motivos óbvios, né? A gente aprende, troca, estabelece diálogo, a gente ama isso, a gente vive disso, é o nosso grande prazer e a coisa que a gente acredita, né? Nesses diálogos e nessas trocas. Então, seria lindo. E eu fico perguntando aqui, vocês têm acervo de cartas aí? Isso é algo que vocês têm? No laboratório, na universidade, no instituto? Não, a gente Não. de cartas não, porque, na verdade, quer dizer, a gente usa as cartas quando a gente precisa, mas acervo não. O que a gente tem é uma produção de cartas, a gente produz as nossas Então, cartografias vocês têm acervo sobre os de lugares. vocês. Isso. E essa região, uma parte dela acomoda, outra parte não, porque a gente, como eu disse, quando você vai colocar um projeto na FAPESP para pegar o financiamento, você acaba tendo que estruturar, é mais fácil você estabelecendo uma região. Então, a região administrativa da região metropolitana facilita você trazer o recurso. Mas existem outros financiamentos que podem ser ampliados para a gente buscar também incluir a região. Quer dizer, essa região que tem uma identidade... Ela tem uma identidade que também é parecida com a identidade dos piraquaras, né, da região do Vale do Paraíba, enfim. Então, tem maneiras. A gente não tem esse acervo de cartas. Quando a gente faz, a gente reúne cartas antigas, cartas novas, e cria as novas cartas e cartografias dos lugares que a gente está trabalhando, na perspectiva, em geral, nesse arranjo regional local, né? Legal. Tentar... Mas era disso que eu estava perguntando mesmo. Vocês têm aí, vocês guardam isso, tem esse material, né, palpável, isso é muito interessante. Não, porque acho que numa coisa bacana que a gente pode pensar em fazer juntos é uma troca nesse sentido também de repente, criar. A gente pode, com esse de escola, a gente pode até criar um curso de cartografias, sei lá, que envolve pessoas que estão interessadas nisso, da ciência, artistas, muitos artistas que trabalham com cartografia, né? E são cartografias absolutamente, sei lá, com critérios outro planeta. Mas pode ser interessante tal também, como referência em alguma instância. E isso é uma outra coisa que eu fiquei pensando, um insight que eu tive enquanto você falava, é que, em relação a essa coisa das comunidades tradicionais, se elas são ou não são camponeses, e, né, como é que isso se dá, eu me lembro que, certa vez, uma das minhas interlocuções é um filósofo que é tecnólogo, que é da época do Deleuze e do Guattari, né, francês, que é o Gilbert Simondon. E o Gilbert Simondon, ele escreve de uma maneira fascinante sobre tecnologia, a partir da tecnologia, de uma maneira muito apaixonada, inclusive, e o livro dele, eu brinco que é uma bíblia, porque você acha tudo lá dentro. E certa vez eu me deparei com uma passagem fantástica que me fez entender profundamente muitas coisas que, para mim, eram ainda questões, enfim, que era mais ou menos assim, ele estava, na verdade, falando sobre dicotomias, né, nesse capítulo. Eu não vou lembrar todos os detalhes agora, eu não estou com o livro aqui. Mas ele, em algum determinado momento, fazia a diferença entre a pessoa que vive na cidade e a pessoa que vive no campo. E a diferença para ele era: quem vive na cidade está conectado ao tempo.
é regido pelo tempo, entende do tempo, se relaciona intensamente com o tempo. Quem mora no campo é com a região, é com o território, é com o espaço. Então, essa pessoa do campo, ela é do espaço, ela está integrada com o espaço, ela entende, lê o espaço. Essa é a relação primordial dela, ou mais intensa dela, não o tempo. Né? E daí ele vai falando de outras coisas, já falando do ser culto, o ser não culto, a questão da integração e outras coisas mais. E aí, essa coisa da relação com o espaço, para mim, é fundamental para a gente entender e talvez generalizar, usando o termo que você usou, a questão do camponês. Né? Talvez a relação com o território, a relação com a geografia, seja o que determina o ponto em comum entre essas pessoas. Porque um agricultor, uma agricultora, precisa entender muito da geografia para poder plantar, ainda que seja um entendimento não acadêmico, né? Um entendimento ali da sua relação com o espaço. O quilombola igual, o indígena igual, o ribeirinho igual. Então, assim, as pessoas leem o espaço, elas leem a mudança de tempo, elas leem a terra, elas leem a natureza, elas leem os animais, elas fazem isso, todos eles fazem isso de maneiras diferentes, mas fazem, né? E enquanto que esse ser urbano, ele é o ser da versatilidade, do tempo, né? Ele está ligado com a velocidade, enfim, com não sei, com essa coisa que talvez seja um pouco mais abstrata, vamos pensar assim. E a outra dicotomia que ele coloca é do simultâneo e do sucessivo, né? Da relação de simultaneidade e de sucessividade que tem esses seres de maneira dicotômica. Então, acho que talvez, se a gente for pensar na essência, né, acho que isso aí tem muito a dizer para a gente. E acho que, de uma maneira muito, não sei, quando a gente começou a montar esse projeto, eu conversava muito isso com as meninas, então, quando a gente estava falando que assim, o que a gente queria mapear também, no final das contas, era muito porque isso é uma coisa que interessa muito a Silo, né? A gente quer prezar muito por essa relação de integração entre as pessoas e esses espaços de natureza, esses espaços não urbanos. Porque a gente acha que isso foi uma coisa que foi rompida, né? E ela precisa se reconectar. Senão tudo que a gente vai fazer vai ser pela metade, não vai ser suficiente para a gente se manter vivos e saudáveis nesse planeta, né? O cuidado com o meio ambiente, várias outras coisas, vários equívocos que se comete, vem muito dessa ignorância, vamos dizer assim, dessa integração. Então, enfim, estou viajando aqui, mas me veio isso e acho que isso pode ser uma coisa bacana. Eu queria escutar um pouco o que vocês trabalham um pouco dentro dessa visão, se tem alguma coisa aí, se vocês identificam, então. Gente, estamos passando da hora, nem sei que horas são. Não, daqui a pouquinho a gente termina, temos mais uns 15 minutos aí. Então, a Renata não pôde vir hoje, que a mãe dela está internada no Rio, ela está lá e, infelizmente, está com a internet ruim, mas faz doutorado com a Silvana. Silvana, levanta a mão aí, você, comigo e com a Silvana, que é alguém que está trabalhando exatamente esse tema, né, que a gente chama... a gente tem chamado, né? Ela tem chamado e a gente tem chamado com ela. Meu Deus, esqueci. Silvana, me ajuda. Natureza e vida urbana, não é? Natureza e vida urbana, isso. Tá? Então, que é o corte. A Renata tá olhando para isso no Pará, né? Mas, na verdade, as questões são colocadas em qualquer lugar, né? Mas a questão central é como que a gente, no caso da Renata, a gente está procurando meios de empirias e algumas maneiras de olhar como é que essa desconexão tem acontecido, como é que essa reconexão pode acontecer nessa perspectiva de que a gente, quer dizer,
a vida urbana, de alguma maneira, deu um corte, né, nessa relação que a gente sempre teve e que precisa voltar a ter de alguma maneira. Então, e particularmente em lugares onde isso sempre foi muito forte historicamente, né? Então, no Pará, por exemplo, que é onde ela está estudando, sempre foi muito forte, desde de 300 séculos atrás, da formação dos primeiros povoamentos. O que acontece também aqui na região do Vale do Paraíba e também no litoral norte, nessa região. Quer dizer, historicamente, você tem uma história de conexões, né? Os assentamentos conectados com elementos. Isso foi se dissolvendo, mas a gente consegue ver ainda esses elementos de reconexão, né? Ou não ver mais. Então, tem lugares que talvez isso não seja mais possível, né? Talvez nessa lógica, o tempo ganhou do espaço, ganhou tanto que você não consegue mais se reconectar mais com esse território. Ou o território foi consumido mesmo, e eu não tenho nenhuma memória mais do que ele foi, né? Mas é a Renata quem está estudando isso, ela está vendo isso, exatamente esse debate, criar possibilidades da gente enxergar isso, né? Quer seja, enfim, com empirias diversas, representação cartográfica, gráficos, enfim, algumas coisas que a gente, baseado nos dados que a gente possa ter. Como a pandemia atrapalha um pouco no momento, ela está fazendo isso com os dados secundários, né, com coisas que a gente tem, tentando enxergar a partir daí, e escalas diferentes também, porque para chegar no chão, aí precisa uma hora, você tem que chegar lá no lugar e olhar e andar e ver essas comunidades. Mas o nosso interesse tem sido sempre trabalhar essas escalas, né? Desde o chão até uma escala maior, em que você possa estar entendendo um pouco como é que essas escalas estão conversando e como é que processos em uma escala impactam processos em outra escala, né? E isso pode ter o efeito de baixo para cima também, não só de cima para baixo. Hoje é mais de cima para baixo, né? A gente acaba vendo isso. Mas, sim, é uma agenda que a gente está tocando. Então, por exemplo, é uma. E algumas outras que eu acho que é essa. Até isso, né? Às vezes a gente começar fazendo uma coisa, um curso conjunto, porque aí cria uma certa... E daí vai... Mas tem uma boa... Eu acho que é quase um espaço laboratório, né? Sim. Né? Assim, Exato. não, A gente a pode Silo, fazer a Silo essa em si, visita. mas todo esse território no qual as atividades da Silo estão inseridas, esse território mais próximo, não, mas esse território imenso aí já colocado, é um espaço laboratório, né? De verdade, é um lugar que é um laboratório de verdade para você entender certas relações, certas representações. Então, me parece sim que a gente tem coisas que podiam, me parece, potenciais para acontecer, mas sempre começando, eu acho, por coisas mais simples, é mais fácil, e as pessoas se conhecem, vê se dá certo. Essas coisas de um curso é uma coisa que eu acho que todos, boa parte de nós tem essa vontade, e esse perfil, né? E e aí, sei lá, monta-se, vê, e aí começa a conversar, né? E ver. Sim. A gente pode começar trocando essa visita. Eu adoraria, e qualquer uma de nós aqui ia amar conhecer o trabalho Mas de pode vocês, ver o vir, que vocês fazem. pode vir todas, não precisa vir só uma, só os tempos melhorarem. Não Sim, tem problema, eu tenho o tendo maior condições. prazer em receber, a gente faz o seminário aqui, podemos começar por aí mesmo, assim que der, né? Agora, os cursos também podemos fazer alguma ideia de um curso remoto, se vocês tiverem. Enfim, sinta-se à Online. vontade de convidar a gente, se vocês acharem que precisa, ou para participar, ou para ajudar, e a gente monta junto, e bota a mão na massa junto, e faz alguma coisa. Eu vi só uma perguntinha, não uma pergunta. Eu vi umas meninas com as mandioca lá, e como tem a Flavinha da mandioca aqui, vocês têm muita coisa de mandioca nessa região? Olha, tem produção de a gente pensa que essa macro-região que eu te falei, né? Se a gente pensar até Isso, macro-região.
Serra do Mar, Bucaina, e para cá, sim. É impressionante, gente. A mandioca é base, né, alimentar dessas comunidades menos urbanizadas. O urbano, a coisa vai se dissolvendo. A pessoa tem contato com a mandioca através da tapioca só, porque é moda, né? Mas sim, os agricultores plantam, muita gente planta. É só subsistência, Cíntia, ou ela gera uma economia, uma cadeia que vai gerar farinha ou venda? Olha, tem na Serra do Mar, você tem farinha, sim. Inclusive tem as velhas, como é que se fala? As casas de farinha, né? Inclusive são pontos turísticos hoje em dia dos quilombolas e tal. Então, acho que naquela região ali acaba tendo mais que aqui. Aqui é mais para subsistência e o plantio para venda, circulação, né? Dentro desse grupo. Acho produção familiar, vamos dizer assim, né? Os agricultores familiares, para as feiras e seus clientes. Mas essa região da Serra do Mar e um pouco da Bucaina tem ainda essas casas de farinha. Por quê? Porque elas são muito robustas, algumas delas são antiquíssimas mesmo, são assim, fábricas, gente, um negócio gigante que foi construído há muitos anos, aquilo funciona até hoje, ou ficou ali na memória aquela prática, então se faz. Então, por exemplo, eu quando viajo sempre trago uma farinha de lá, você consegue comprar isso, então tem uma economia. Agora, o que a gente não sabe, Miguel, é o tamanho disso ainda, é isso que eu queria saber, sabe? Entender o tamanho disso, o impacto disso naquela economia, talvez seja maior do que a gente imagina, né? E sabe uma coisa que a gente descobriu nessas pesquisas e até trouxe para um dos cursos que a gente fez, na parte de economia, é que existem, né, marcadores, existem hoje organizações que trabalham criando uma análise econômica para grupos de agroecologia e tal, e essas análises, a minha curiosidade era isso, como aplicar isso, né, nessas comunidades tradicionais para que elas pudessem entender que elas estão produzindo muita coisa, que há muita riqueza, elas fazem parte, de fato, né, dessa cadeia econômica e, às vezes, elas nem percebem, né? E uma outra curiosidade também, que a gente também não está ignorando no mapeio, eu fiz questão de colocar isso, que é entender as produções sazonais, porque tem grupos familiares que não produzem o ano inteiro, porque não tem condições de fazer isso. Mas quando produzem efetivamente. Então, a gente também não está ignorando. Essas pessoas entram no mapeamento e a gente determina isso. Ó, a pessoa consegue produzir no verão muita comida, quilos e quilos, sei lá, 50 quilos de abobrinha por dia, essa família de 2 pessoas está produzindo. E chega um momento que aí o compromisso muda por uma questão social, familiar, não sei. Então, isso também a gente que a gente quer entender o que isso atinge, né? O que efeito econômico também tem isso, porque dá muita pena essas pessoas não terem estímulos. E a sensação que eu tenho é que elas efetivamente estão fazendo o seu papel ali muito bem feito, e a coisa não parece que não, né? Então é isso. Esse é outro ponto. A gente tem uma parceira e amiga, né? Chamada Cibele Diniz, que é economista e trabalha no CDPLA, na UFMG, no Centro de Desenvolvimento, que é uma especialista em economia popular e solidária, que a gente está há algum tempo querendo trabalhar junto aqui, quer dizer, convidando, porque nós não temos economistas, e às vezes é difícil para a gente ter um economista que venha fazer o mestrado com a gente, ou o doutorado. A gente só tem pós-graduação. Então, é muito raro um economista não entrar num curso de economia. Economista é um bicho muito esquisito, então só quando ele é muito bacana mesmo que ele acaba furando o bloqueio, mas é porque tem outras questões. Mas, enfim, essa é outra. Se a gente conseguir capturar um economista ou da Cibele ou da gente, seria alguém que eu gostaria... há muito tempo a gente tem para investigar essas cadeias, porque é a única forma da gente mostrar que isso não é esses negocinhos assim, é que tem uma economia, assim, tem uma escala, isso gera renda mesmo, de verdade, para as famílias, mas a gente precisa fazer isso com método, né? E com chão, e aí tem essa união do chão, do lugar, com um menino bom de economia, com a Cibele. Então, temos muito jogo, eu acho, tem muita coisa, tem muitas agendas que eu vejo que a gente tem conversa e que a gente pode ir construindo aos poucos. Sim. Aí.
mesmo começando por um curso, que é como a gente se Isso é conhece um melhor. prazer. Eu já adorei te conhecer aqui, virtualmente. Também, gente. Muito legal. Mais Eu fico alguma muito... questão aí? Estamos chegando ao final. Isabel, Sim. Silvana, Claudinha, querem falar alguma coisa? Bruno ficou quietinho. Não, estou só aqui ouvindo. Eu gostei bastante também. Minha vontade é de conhecer, de ir lá. Então, foi a primeira coisa de visitar, aproximar, tentar ver, né? A gente trabalha com imagem de satélite, mas a gente também faz bastante campo, né? E muito na Amazônia. Então, olhar essas formas de produção, eu estou orientando aqui a Flávia que está tentando olhar aí a questão da mandioca, do cultivo de mandioca, tudo, e certamente devem existir diferenças aí nas formas de produção, tudo, mas devem ter similaridades também, né? Então, eu fiquei muito curiosa, muito curiosa para conhecer a região, para entender e tentar ver se a gente, quem sabe, transpor as metodologias que a gente desenvolveu para a Amazônia, quem sabe, para uma região como essa. Quem sabe, né, Flávia, o seu doutorado? Não sei. Mas é isso, obrigada, foi muito legal. Obrigada, Isabel, também. Um prazer. Muito interessante isso, dessa coisa da gente poder aproveitar as coisas que já foram pesquisadas, estabelecidas e transpor, né? Acho que é muito importante. E eu acho assim, hoje em dia tem-se, por motivos óbvios, um olhar muito cuidadoso e atencioso para a Amazônia, e eu tenho certeza que a Amazônia deve ter produzido já, né, a esse ponto, muitas coisas interessantes que a gente possa, né, replicar em outros territórios com as devidas adaptações. Então, curiosa de saber o que vocês estão fazendo, como estão pesquisando. Enfim, vamos fazer essa troca. Eu também gostaria de falar parabéns pelo trabalho, achei muito legal, assim, é motivador, né, ver a arte e a ciência trabalhando junto com a comunidade, aprendendo essa troca. Infelizmente, a gente não tem muito essa visão da política da coisa, né, como que o nosso conhecimento pode ajudar na definição de políticas públicas. Às vezes a gente fica um pouco meio ressentido, um pouco com aquele sentimento, gostaria que as nossas pesquisas pudessem se tornar efetivas, né, por estarem um tanto distantes, porque o nosso olhar é um olhar mais físico, é um olhar, a gente trabalha com sensoramento remoto, como o próprio nome já diz, a gente olha de longe as coisas, né? Mas tentando entender o que acontece lá. E vendo você falar, eu lembrei bastante também dos nossos campos, e quando a gente chega nos locais, nas comunidades distantes, tal, a gente vê como esse conhecimento, como essa sabedoria, como essa integração com o rural acontece em diferentes níveis. E eu, assim, gostaria até de saber o que você acha. Às vezes, a impressão que tem é que falta alguma força, alguma presença que seja catalisadora, que faça com que haja articulação local das pessoas residentes, cada um fique ali vivendo a sua vidinha com todo o seu conhecimento, tentando se sobreviver e se manter, e não tem uma articulação, né? A gente vê que, às vezes, existem algumas comunidades que são bem articuladas, mas, às vezes, a gente vê que falta isso. E eu fico pensando, será que existe uma certa dependência de um olhar externo? Vocês, enquanto você falou que tem um pessoal que trabalha com ONG, né? Existe uma troca um mapeamento, uma troca de informação, um conhecimento de quem está onde fazendo o quê, né? Existe uma troca desses olhares para lugares diferentes, para além do local onde vocês atuam? Você trouxe uma coisa que eu acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando para vocês no início, que a gente tem essa atuação territorial, mas que essa coisa, a relação com o global, sabe? Porque, assim, eu vejo que talvez isso seja um comportamento comum mesmo, da gente precisar de uma coisa externa, um olhar externo, às vezes um estímulo. Agora, isso só não pode ser uma coisa que sobrepõe todo o resto, né? Isso não pode ser uma força, isso que eu quero dizer. Eu acho que você ter esse contato e ele se desfaz em seguida, eu acho que é muito potente. O que não é potente é que esse contato fique ali, sabe, oprimindo aquela pessoa que de repente você gostaria que estivesse vendo aquilo e não está, né? Sempre faço uma pergunta, às vezes eu trabalho com comunidades em contextos
latino-americanos, eu me deparo com coisas assim, muito difíceis, muito complexas. E sempre me vem a pergunta, como fazer para as pessoas enxergarem aquilo que elas nem sabem que existe, sabe? Né? Então, eu acho que o que faz talvez são os encontros, mas não exatamente a permanência dessas forças juntos, né? Então, a gente pensa muito nisso. Quando vem uma pessoa, sei lá, a gente já teve aqui uma artista coreana que veio trabalhar na escola e fazer com as crianças uma história a partir do universo delas aqui. E essa coreana ficou trabalhando na escola durante 2 semanas, não falava nenhuma palavra em português, as crianças não falavam inglês, e ela fez um trabalho lindo, e com muita ajuda daquilo ali. E aí, depois ela foi embora, né? E aí, o que ficou desse encontro é muito interessante, porque as crianças veem as coisas de... Entende o que eu quero dizer? Acho que é muito por aí, assim, né? Talvez seja a maneira como a gente funcione, de uma maneira geral. Eu por mim mesma, muitas vezes por exemplo, por isso eu gosto tanto de estar em espaços como vocês me fazem ver coisas que nem eu mesma consigo ver, né? Acho que isso vale para todo mundo. E eu acho que a gente às vezes subestima também as comunidades, né? As pessoas. Às vezes elas precisam de tempo também, e esse tempo ele é muito largo, ele não é o nosso tempo, né, que é o do paper, da pesquisa, que é isso, gente, isso é a academia, né? A gente, quando está produzindo na academia, a gente tem que dar conta desses tempos que são muito rigorosos e que põem vocês todos e a gente em situações que a gente não queria, a gente queria ter mais tempo para as coisas, e às vezes a gente não tem. Então, acho que também tem essa coisa do tempo, que a gente precisa de uma vida mesmo, e é isso não é muito, não, né? E é o que a gente queria fazer aqui, por isso é tão importante perdurar, né? Ter uma existência ao longo do tempo, porque a gente vai precisar da nossa vida para poder entender e fazer essas coisas e tudo mais, enfim. Cíntia, muito obrigado. Vou terminar, que são 2, geralmente a gente faz 2 horas, mas estava muito gostoso. Te agradecer de novo, muito generosamente. Agradecer a todos, né? Eu acho que todo mundo aproveitou bem. Claudinha, obrigado por ter vindo, compartilhar a sua infância no Clube Top, ou no Top Clube, né? Eu acho que também é um espaço para coisas como o que a gente tem feito, né? Junto, síntese, sinergia, né? Assim, de olhar, né? Doença, produção, gente, enfim, tem muita coisa legal. É uma área bacana. Eu acho que a gente tem que começar, isso, com pequenas coisas e estabelecendo, aí rola uma oportunidade, você cria um projeto maior, você já tem um projeto, a gente tem que arranjar maneiras de financiar também essas existências, às vezes tem uns meninos malucos, não malucos, são malucos de vontade, de desejo, que falam, não tem dinheiro, não tem nada, mas eu estou indo, estou topando, e está na fase da vida que pode fazer isso, e é melhor fazer mesmo, porque não vai ter outro, né, momento que possa fazer isso. Então, é legal fazer quando pode, tal, né? Ou pode sempre, mas é mais fácil em certos momentos. Então, enfim, fiquei muito feliz, te agradecer muito, que você durma bem aí hoje, tranquila, que não chova, que dê tudo certo. Perguntar se a gente pode divulgar, todos nós que ouvimos aqui, passar para os nossos amigos, enfim, a campanha para ajudar a terminar a infraestrutura, né, auxílio escola, e depois te mandar um e-mail, passar meu zap, o seu, se você puder, e para poder a gente continuar essa conversa, porque uma hora esse negócio vai acabar, né? Pelo amor de, né, de Alá, de qualquer uma hora isso vai acabar. Então, a hora que esse negócio acabar, a gente vai ter muita coisa, pode fazer coisas, mas antes de acabar também dá. Então, a gente conversando e vendo, trocando, a gente pode mostrar um pouco das coisas, né, que a gente faz aqui, essas cartas que você... Que tipo de cartas que a gente tem, que tipo de informação que a gente produz, com alguém, com um grupo daí, com o tipo de informação que produz. Primeiro com as pessoas que estão produzindo, para a gente afinar, ver o que tem, o que não tem, enfim, para chegar ao ponto de ter perguntas, ter possibilidade
de fazer coisas mais objetivamente, trabalhar mesmo, né? Mas é isso mesmo, o tempo é o tempo de uma vida, na verdade, de muitas vidas, né? Então, que é um outro aspecto que eu acho interessante nesse lugar, que para a gente é um lugar interessante também do ponto de vista de pesquisa, porque é perto, né? Então, os custos são muito menores do que a Amazônia ou outro lugar. Dá para a gente fazer o campo, nessa pesquisa de estar num lugar mais facilmente do que em alguns outros lugares, né? As meninas vão de... o laboratório também é cheio de menina, tá, Cíntia? Eu sou também um dos poucos homens que tem. O resto é tudo... Tanto que chama LIS, Laboratório das Investigadoras Silvana e Isabel. Né? Silvana e Isabel. Não é? Então, é muita mulher... E também Claudinha é minha chefe também no outro projeto. É tudo mulher. E tudo... Aqui está um monte de menino também. Até que agora está aparecendo os meninos mais aqui no laboratório. Mas, em geral, é muito mulher. Eu tenho até que estudar isso. Mas, enfim, tem uma coisa geracional também que eu tenho interesse, que eu acho que é uma área legal lá, né? Porque eu queria... É uma outra coisa que eu quero entender, e aí precisava de um demógrafo, né, Tati? Alguém... como é que é a relação, né? Porque Dona Glorinha, seu Antônio, mas enfim, e os moleques que estão lá hoje? Como é que né, essa relação desse moleque em relação ao tempo e ao espaço? Eles estão nos dois, porque né, quem fica, quem vai, fica indo, vai ficando, porque Mais muda 2 horas de conversa. essa geração. Isso tem uma importância, né, para o lugar, porque como é que esse povo, né, não vai ficar de quilombola, vai morrer todo mundo? Como é que vai ficar esse negócio? Né? Então, mas isso, pois então tem muitas coisas num lugar só, nesse macro espaço, tem muitas perguntas interessantes assim para pegar o fio e várias pequenas coisas que vão montando um atlas, né? Um atlas grande das coisas, pessoas e lugares. Então, muito legal, muito obrigado. E vamos continuar essa conversa. Gostei muito. Gente, Obrigado. eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Foi um início de noite maravilhoso. Obrigada. A gente segue. Opa, obrigado, Estão menino. todas e todos convidados. Opa. Muito Boa legal. noite, então. Boa noite a todos e todas aí. Tchau, gente. Obrigada, foi muito legal. Gostei. Boa noite, abraço. Stop. Boa noite.